O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, São Lucas coloca essas palavras de Jesus, essa parábola sobre o juiz iníquo, juiz injusto, justamente num momento em que Jesus está subindo até Jerusalém, onde vai acontecer todo o mistério pascal, o mistério da nossa salvação, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. À medida que ele se aproxima, no Evangelho segundo São Lucas e também nos outros, Jesus começa a introduzir os discípulos numa realidade e nós mesmos acabamos, de certo modo, nos esquecendo, mas que faz parte da nossa fé, parte essencial da nossa fé, e não só da nossa fé teórica, mas da nossa vida também. E é tão essencial que a gente professa essa verdade todas as vezes que a gente faz a nossa profissão de fé, o creio. A gente fala que Jesus vai vir outra vez para julgar os vivos e os mortos, e Jesus vem ainda uma outra vez. Então, ali começa a aparecer diante dos nossos olhos essa realidade das diversas vindas de Cristo. Ele que veio assumindo a nossa natureza mortal há 2000 anos atrás, Ele que vem continuamente a nós por meio da sua palavra. A gente escutou São Paulo falando da palavra de Deus, das Escrituras. É o modo da vinda de Cristo. Tanto é que na missa, depois que a gente escuta as leituras, a pessoa que leu a Escritura proclama: palavra do Senhor. E que é essa palavra do Senhor? E que é essa palavra da salvação? É Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra
que o Pai manda ao mundo para nossa salvação. E ele se faz presente na Escritura. Cada vez que a gente escuta a Sagrada Escritura, estamos escutando a Cristo que se torna presente no meio de nós. Jesus se torna presente na igreja, se torna presente nos sacramentos. Então a gente deve também aprender a reconhecer a presença misteriosa de Jesus. Misteriosa porque ela não é evidente, ela precisa da nossa fé para ser reconhecida. E apelando para a nossa fé, Jesus apela para a nossa liberdade. Você quer me acolher? Não obriga ninguém a acolher a Ele. Se Jesus se mostrasse com toda a sua glória, todo o seu poder de uma forma que ninguém pudesse negar a Ele, é claro que todos serviriam a Ele, mas quantos serviriam por amor? E quantos serviriam por medo de, Ele é tão poderoso, tão grande que, ai de mim, se eu não seguir, se eu não obedecer a Ele. E por isso, Jesus se faz pequeno, se fez pequeno em Belém, se fez pequeno no Calvário, se faz pequeno também nos sinais da presença dele na igreja, a água, o óleo, o pão, o vinho, sinais tão simples, mas que para quem tem olhos de fé pode repetir, como João no último capítulo do seu evangelho: é o Senhor, Ele está aqui, Ele está presente. Ele está no meio de nós, como a gente proclama na liturgia. Mas além da primeira vinda e da vinda dele todos os dias junto a nós na sua igreja, como ele prometeu, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, existe ainda uma última vinda de Cristo. Essa sim, uma vinda na glória, uma vinda como juízo, uma vinda que instaura de forma definitiva o reino de Deus. E essa é uma vinda que a gente não pode pensar que Ele está demorando. Alguém pode pensar: Jesus já prometeu isso já faz 2000 anos, se não aconteceu, não vai mais acontecer. Aí quando o cristão começa a pensar assim, ele começa a perder a esperança, ou começa a colocar a sua esperança em falsas esperanças. A gente tem visto muito todos os debates que têm acontecido nesse ano de eleições, etc. E de uma forma muito mais pesada do que em outros anos, aparece o discurso religioso, o nome de Deus, o nome da religião, e por trás disso existe um pensamento que é comum, de certo modo, a todo o panorama que a gente está vivendo, que é aquele do reino do céu na terra, de que o reino de Deus se reduz a um estado de bem-estar, a um estado onde todas as coisas vão bem para todas as pessoas. E a gente sabe que o reino de Deus não pode ser reduzido a uma realidade terrena. No dia agora, 12 de outubro, solenidade de Nossa Senhora Aparecida, uma das orações oficiais da igreja, que é o ofício de leituras, fica dentro da liturgia das horas,
aquelas orações que se rezam a cada tantas horas durante o dia, né? A liturgia das horas, e muitos católicos nem conhecem, nem sabem que existe. Aí existia o ofício de leituras, e ali aparece no dia de Nossa Senhora Aparecida o discurso que o Papa João Paulo II pronunciou em 1980, quando ele foi a Aparecida. E aí ele falou isso: o reino de Deus não pode ser reduzido a um mero estado de bem-estar temporal, porque se a gente for pensar, né, isso é um testemunho que a gente pode encontrar um pouco por toda parte. Será que as pessoas que têm tudo, materialmente falando, elas são felizes? Será que basta ter conforto, bem-estar e não ter nenhum tipo de necessidade material? Isso basta para que a pessoa diga: eu estou no céu, eu tenho a felicidade eterna? Não é assim. E tanto é que a gente vê esse espetáculo, né, nos países mais ricos do mundo, uma taxa de suicídios altíssima, principalmente de jovens, e dentro de uma sociedade representam a esperança. Se os jovens estão perdendo a esperança, que esperança pode haver para esse lugar, para essa cultura, para essa sociedade? Então, ali a gente tem que lembrar isso: o reino de Deus, ele não tarda. A gente pede, cada vez que a gente reza o Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. A gente tem que refletir o que é esse reino de Cristo, né? Agora que chega o final do ano, também a gente se aproxima, daqui a algumas semanas, a festa de Cristo Rei, o domingo de Cristo Rei. Ali a gente começa a pensar: o que é esse reino de Cristo? Que sinais a gente encontra desse reino? O que pensar sobre esse reino? E se a gente reza e pede todos os dias ao Pai para que venha a nós o seu reino, essa oração não é em vão, porque é a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Como é que Jesus ia nos ensinar a fazer um pedido inútil? Como dizendo: não, peçam o reino, mas o reino não vai vir nunca. Ou então: peçam o reino, mas o reino são vocês mesmos que vão construir com as próprias mãos. Então essa oração seria não só uma oração inútil, mas também uma oração mentirosa. E Jesus estaria nos ensinando a pedir ao Pai. Então, irmãos e irmãs, aqui mais do que nada, Jesus nos convida a voltar a ter esperança, a voltar a ter o horizonte total da nossa fé, que tem no seu final a Jesus, Senhor da vida, Senhor do mundo, Senhor da história. Eu vejo, irmãos e irmãs, nesses tempos também que nós estamos vivendo, pessoas fazendo orações tão desesperadas. E aí eu pergunto: essa oração desesperada da pessoa, que não, estou rezando não sei quantos rosários todos os dias, de joelho, ajoelhado em cima do milho, com os braços em cruz, dia e noite, sem dormir nem comer. Será que isso é uma oração que mostra confiança, que mostra esperança? Uma oração que
confia que nós temos um Pai, confia que nós somos de Cristo, que é o Senhor da história, que é o Senhor da vida? Ou é uma oração tomada pelo desespero, como o mundo vai acabar e Deus não vai fazer nada a respeito? Como não? Ele é o nosso Pai, e Jesus está entre nós. A gente vive dizendo, Ele está no meio de nós. Porque a gente se deixa tomar pelo terror, pelo desespero? Quem é que lucra? Quem é que ganha com o nosso medo, com o nosso terror, com o nosso desespero? Certamente não é nosso Senhor, e certamente não somos nós. Vamos então, irmãos e irmãs, pedir ao Senhor que avive a nossa esperança, a nossa confiança no seu reino, e escutar de Jesus de novo essa promessa: eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. E que cada um de nós responda no nosso coração essa pergunta que Jesus deixa um ponto de interrogação sem responder, porque depende de nós. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra?